Estar aqui nesta noite. Nós queríamos estar aqui e eu divulguei ali na nossa programação diária, estaríamos aqui e hoje chegou o grande dia de estarmos juntos, né? Conheci esta família ali na igreja da minha amiga, grande amiga, né? Bispa Janaína, e foi uma bênção, né? O nosso encontro, e Deus marcou esse encontro para estarmos aqui nesta noite. Amém. Né? A gente só tem que entender o desejo do Senhor, estar na vontade do Senhor, não é mesmo? Vim aqui juntamente com meu esposo, pastor Otaviano Rodrigues, né? Está ali, meu amado, I love you. Meu filhão ia vir, que peninha, só que ele está tendo aula de direção. Para tirar carteira, exatamente, a última aula. E eles aumentaram, em vez de uma, ele acabou fazendo 2 aulas, e não pôde estar aqui, mas numa próxima oportunidade acredito que ele vai estar sim. Ele gosta muito de estar conosco, né? Nosso filho Guilherme Araújo. E nós estamos aqui nesta noite, primeiro para agradecer o nome do Senhor, né? Por tudo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é, né? E eu quero aqui louvar a Deus, né? Por essa tão rica oportunidade que Ele me dá. Nós temos uma história, né? Como a minha amiga falou, eu sei que você canta, assim. Nós temos alguns CDs gravados, né? Nós viajamos, eu investi minha solteirice na presença do Senhor. Viajamos Brasil e fora, adorando o Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor. Até que em São Paulo, né? Quando fomos ali morar em São Paulo, eu conheci o meu amado, né? E aí Deus, né, multiplicou as bênçãos, né? Agora não sozinho, agora eu e ele. Quando ele prega, eu oro por ele. Quando eu prego, ele ora por mim, né? E assim a gente segue. Depois, os CDs, né? Não continuaram, vocês sabem bem. O YouTube, né? Sugou os CDs, não tem mais como. Mas Deus me disse, a tua dor vai curar. Amém. A tua dor vai curar. E quando ele disse, eu falei, amém, eis-me aqui, né? Eu sempre fiz a obra do Senhor Jesus. Como eu falei, né, eu nasci tocando pandeiro, desde muito pequena, né, sempre adorei ao Senhor. Mas depois, então, eu pude entender quando Deus me deu o livro Curando Feridas da Alma. Esse livro Deus tem usado como instrumento para curar vidas, né, para curar vidas. Eu não vou contar hoje, mas eu tenho aqui muitos testemunhos, e o principal, entre tantos testemunhos que aqui eu tenho, é o testemunho da minha família. Meu pai, minha mãe, a minha família é um resultado de um perdão verdadeiro, né? Meus pais missionários viajaram Brasil, abrindo igrejas em muitos lugares que não tinha igreja evangélica, foram pioneiros em vários lugares, e sempre fazendo a obra do Senhor, até que um dia meu pai ouve, quando ele vai expulsar um demônio, aquela pessoa é usada pelo inimigo e diz para ele, vou te pegar na esquina, né? E meu pai, muito cristão, subia monte, descia, e uma glória do Senhor tão grande sobre a vida dele. Deus usava muito a vida dele. Então eu acredito que ele não deu tanto crédito. Mas como o inimigo falou, enfim, não houve uma vigilância. E meu pai tem uma queda espiritual. E logo agora minha casa, que sempre foi uma casa familiar, e, enfim, de muitos pastores. Agora meu pai se encontrava distante da nossa casa. E foi muito duro esse período que ele passou distante do Senhor. Foi muito duro. Mas eu me lembro assim, minha mãe sempre dizendo, nós vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer campanha. E eu vou dizer, muitos livramentos papai teve, através do poder da nossa oração. Amém. Então você que está aqui nesta noite orando por alguém da sua família, tá? Não desista, insista. Deus ouve a oração. Deus ouve o clamor. Ele ouviu o nosso clamor. Muitos livramentos meu pai viveu, até que o tempo passa, né? O tempo passa e Deus usa. Minha mãe pensou um dia, né? Porque eram tantas idas e vindas, e minha mãe um dia pensou, Edna, quando seu pai quiser voltar novamente, eu não vou aceitar, porque quando ele sai, ele leva a nossa alma, né? Ou seja, ele deixa tanta dor. Bem, não somente eu e meus irmãos ouvimos, mas Deus ouviu o que mamãe disse. E ela, quando estávamos na nossa gravadora ali em São Paulo, estava conosco o pastor Júlio Ribeiro de Camboriú, dos Gideões, e Deus usou a vida dele pra gente. E disse assim, aquele, falando em relação ao meu pai, está no chão, mas pelo amor que eu tenho a ele, eu vou levantá-lo. Glória a Deus, amém.
recebe. Falou com a mamãe, recebe. E aí, claro, eu tinha acabado de casar, nós morávamos na Aclimação, em São Paulo, mamãe e meus irmãos moravam em Guarujá. Quando então um dia meu pai chega, do jeitinho que Deus falou, quebradinho igual arroz de terceira, né? Sentou na nossa frente, por eu ser a mais velha, ele pediu permissão, falou, eu queria tanto voltar para minha família. Se vocês não puderem me perdoar, eu vou entender, porque eu fui muito mal, mas assim, se vocês puderem, né, me perdoar, eu gostaria tanto de voltar para minha família. E nós, entendendo tudo que estava na direção do Senhor, eu liguei para a mamãe, falei, mamãe, papai está aqui. Aí mamãe disse, pode, amém, pode trazer. Levamos, eu e meu bem, levamos ele lá em Guarujá. Quando chegamos lá, naquele final de tarde de um sábado, ele coloca a gente no quarto, eu, minha irmã, minha outra irmã, meu irmão, mamãe. E ele começa então a falar palavras tão curadoras, tão curadoras. Parecia que ele não percebia a gente, pelas tantas idas e vindas dele, mas ele percebia. E falou com a minha irmã, e falou com a minha outra irmã, com o meu irmão. Quando chegou na minha vez, ele falou coisas tão curadoras, tão profundas, porque quando ele sai, Deus me entrega a missão de cuidar da minha família. E eu falo, graças a Deus, porque ele entendia a minha missão, né? E aí, quando o tempo passou, então, assim, naquele momento, ele falando, né, a gente já sendo assim, o poder, né, do perdão sendo derramado sobre nós. Aí ele falou para mim, falou para a mamãe, falou minha esposa, mulher da minha mocidade, eu jamais deveria ter deixado, né? Eu jamais deveria ter me deixado. E me perdoa. E logo estávamos todos abraçados numa atitude de perdão, de comunhão, de amor, de restauração. Foi tremendo o que Deus fez naquela tarde de final de sábado. Amém. 17 anos, papai esteve à nossa mesa. Quem me conhece sabe, no programa, todos os dias eu termino dizendo, valorize o tempo de mesa com a tua família. Porque na mesa tem cura, na mesa tem olho no olho, na mesa tem Deus na mesa tem comunhão, na mesa são criados princípios para a vida. Então, ainda que não sejam as 3 refeições, mas pelo menos uma, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, esteja à mesa com a sua família. Isto fará toda a diferença. Toda a diferença. E aí, ele pediu, né, e ficou 17 anos com a gente, até que a gente sobe a um monte, sobe a serra para orar com amigos que estavam visitando aqui a nossa casa, inclusive amigos que conheciam bem a história do meu pai, da minha mãe, a nossa história, amigos muito chegados, amigos e irmãos. Chegamos lá na serra, não conhecíamos a pastora, estávamos agora em um culto, e todos estavam ali, papai na porta, aí ela vira para o meu pai, sem conhecê-lo, e disse para ele, Deus está me dizendo que o Senhor é um príncipe. E nós choramos, porque Deus, Ele te conhece por dentro. A gente vê a casca, a gente vê o estereótipo, mas Deus te conhece por dentro. E Ele te valoriza. E ele disse, o Senhor é um príncipe, Deus está me dizendo. Então, nós entendemos do valor que tem, né, que o meu pai, né, estava ali diante, né, de Deus, nós estávamos todos ali, diante do Senhor. O valor dele era como um príncipe. Porque quando no final o papai falhou a sua garganta, ele começou a ter dificuldade na fala, ele põe um rádio no seu corpo, no seu corpinho, pendurava e saía por toda a Macaé, região, serra, com aquele radinho. E muitos testemunhos ouvimos de pessoas que foram tocadas, impactadas pelo som que saía naquele radinho. Estou correndo, mas eu tenho que dizer isso. Quando terminou o culto, eu fui a última a sair, aquela irmã me abraçou e disse, olha, Deus vai dar um abraço no seu pai, ou seja, Deus vai levar o seu pai. Saímos dali, era dia 1º de janeiro de 2018. Na semana do dia 19, papai tinha passado mal. Pela primeira vez eu vejo papai com febre. E nós fomos a posto de saúde, fomos aos médicos, ele fez vários exames e não acusava nada. Enfim, ele estava muito debilitado e com febre. Ele queria sair com aquele radinho mesmo assim para evangelizar. E a gente precisava segurar, falei, não, pai, não tem como, o senhor está com febre, não tem como sair assim. Enfim, foi uma semana muito difícil. Eu fui para a rádio fazer o programa, antes o Espírito Santo de Deus falou, volta na sua casa. Voltamos. Voltamos.
Quando eu cheguei, papai estava muito debilitado. E eu me lembro só que eu passei a mão na cabecinha dele e disse: Deus, cura meu paizinho, Deus. Cura meu paizinho, Deus. Beijei a cabecinha dele, saí. Fui para a rádio. Antes de chegar na rádio, uma mãe manda a notícia: ó, Deus levou seu pai. E isso era dia 19, quando foi no dia 20 pela manhã, nós estávamos no memorial. E quando o pastor Jarmuth Jordão passou a palavra para mim, estava aqui minha família, aqui muitos amigos, papai é um homem de muitos amigos. E aí quando o pastor Jarmuth passou para mim a palavra, no ímpeto eu levantei a minha mão, virei para minha família e eu disse: vencemos. Aleluia. Vencemos. Porque por muitas vezes o inferno tentou levar esse corpinho aqui, mas aqui está só a caixinha. Ele já está guardado nos braços do Pai. Amém. Glória a Deus. Valeu a pena ter amado mais e perdoado sempre. Não desista da tua família. Amém. Amém? Amém. Eu poderia contar muitos e muitos testemunhos como tenho contado.